Está na agenda do Senado a votação da medida provisória 579. A medida provisória 579 foi editada pela senhora Presidente da República com o objetivo de reduzir as tarifas de energia elétrica. E ela propõe, entre outras coisas, um mecanismo que me parece absolutamente indiscutível quanto à sua procedência e ao seu mérito. É a ideia, um mecanismo que parte da ideia de que o capital das concessionárias produtoras de energia elétrica, que já foi amortizado, não tem que ser pago novamente no caso da prorrogação das concessões. As concessões vigoram por um determinado prazo. Ao longo desse prazo, com a percepção das tarifas, as concessionárias remuneram o capital e amortizam o capital que foi empregado. As tarifas devem ser suficientes para garantir um retorno ao capital investido, a manutenção de um nível adequado de serviço e a amortização do capital que foi imobilizado. Na hipótese de prorrogação das concessões, prevista na MP 579, deve-se buscar uma tarifa mais módica, mais reduzida do que no início dessas concessões, uma vez que uma boa parte, se não a totalidade, do capital investido já terá sido amortizado ao final da concessão. O objetivo é nobre. A tarifa de energia elétrica no Brasil é uma das mais caras do mundo. Elas penalizam os consumidores, sejam eles indivíduos, famílias, sejam elas as empresas, e, portanto, não há como se negar o apoio à ideia de se reduzir essas tarifas. Acontece que, ao analisar a medida provisória 579, eu me lembrei de uma frase do imortal Milor Fernandes. Imortal em vários títulos, que, se referindo a um político do seu estado natal, Rio de Janeiro, tido e havido, e com toda razão, como um homem seríssimo, honestíssimo, e que se revelou, ao dirigir um cargo no Poder Executivo, alguém não vocacionado para administrar. Milor Fernandes disse a respeito dessa pessoa que ele conseguiu desmoralizar a honestidade. Pois bem, essa medida provisória, pela a forma como foi redigida, o seu conteúdo e a maneira como ela foi divulgada, conseguiu, na minha opinião, desmoralizar uma ideia generosa, uma ideia positiva. Em primeiro lugar, quanto à forma. Quando editou a medida provisória para tratar desse tema, o governo revela, mais uma vez, falta de planejamento, falta de visão de longo prazo, num setor vital como é esse da energia elétrica. Não há dúvida quanto à relevância do tema. Mas, se as autoridades federais envolvidas ao longo da última década, inclusive a senhora Dilma Rousseff, que foi ministra de Minas e Energia, tivesse dado uma condução correta a essa questão, não precisaria agora tratar desse assunto por medida provisória, que é um instrumento legislativo, um instrumento normativo, que é próprio para tratar das questões imprevisíveis, das questões que irrompem subitamente na rotina da administração e que precisam de uma solução rápida que não se compadece com os prazos normais de elaboração legislativa. Medida provisória é isso. Há um assunto de tal maneira urgente e de ocorrência súbita
e que precisa, de tal forma, de uma solução imediata, que não pode esperar a tramitação de um projeto de lei, um projeto de lei para adotar a providência reclamada. Esse é o sentido de urgência que a Constituição dá como requisito da medida provisória, de edição de uma medida, de validade de uma medida provisória. Ora, o governo há muito tempo sabia que as concessões de um grande número de empresas, inclusive das empresas das usinas da CESP, do meu estado, se venceriam agora, no ano de 2015, agora, daqui a 2 anos, em 2015. Há muito tempo que se sabia disso, desde a origem do contrato de concessão. Por que não se cuidou disso com o tempo? Por que não se cuidou disso de uma forma que permitisse um diálogo maior, mais aprofundado, um exame mais cauteloso dos dados econômicos, financeiros, contábeis, de enorme complexidade que essa questão envolve? A medida provisória 579 foi publicada há menos de 3 meses, no dia 11 de setembro desse ano, e o decreto que a regulamentou, publicado no dia 14 de setembro. Nesse decreto e na medida provisória, se dá um prazo de 1 mês, que venceria no dia 15 de outubro, como data limite para que as concessionárias protocolizassem as informações que as habilitariam a pleitear a prorrogação das suas respectivas concessões nos termos da medida provisória. 1 mês. Um mês para se avaliar do montante do capital investido e, muitas vezes, um capital reinvestido ao longo do tempo, o que havia sido amortizado ou não. Daquilo que se poderia amortizar até o dia 15 até o 2015, e da parte do capital que seria suscetível de uma indenização por parte do poder concedente, que é o Poder Federal. 1 mês para um cálculo da maior complexidade, levando-se em conta, inclusive, que as empresas concessionárias de energia trabalham para tratar dessa matéria com o valor contábil do seu capital. E a medida provisória introduziu um novo critério para o cálculo da amortização, que é o valor da reposição daquele ativo. Por exemplo, ao invés de saber qual é o valor contábil da usina de Três Irmãos, que é o critério com que a CESP habitualmente trabalha, a medida provisória 579 introduz um outro critério, que é o quanto seria necessário, o volume de capital que seria necessário para se construir hoje uma usina igual à usina de Três Irmãos. É um cálculo complexo, difícil, que não poderia ser feito em 1 mês pelas empresas concessionárias. E não poderia ser feito com rigor tampouco pelo governo federal. A prova disso é que, depois de editada a medida provisória, o governo teve que editar uma outra, no dia 29 de novembro, alterando a MP original no que se refere à forma de indenização desses bens que não tenham sido depreciados ou amortizados. Foi preciso alterar a medida provisória para redefinir esses critérios e corrigir, inclusive, erros grosseiros, como o erro que consistiu em se tomar como data de início da operação de uma das usinas da CESP o ano de 1982, quando, na verdade, ela entrou em operação em 1992, 10 anos depois. Essa mudança dos critérios da forma de indenização desses bens, por esses bens reversíveis, se deu no dia 29 de novembro, numa quinta-feira. E o prazo
para que as empresas concessionárias aderissem ou não ao programa de renovação condicionada de suas concessões, vencia no dia 4 de dezembro. Mudou-se o critério, portanto, numa quinta-feira, e o prazo para a manifestação da vontade das empresas vencia na terça-feira seguinte. Mais ainda, senhores deputados, senhores senadores, esse assunto dessa complexidade não envolve apenas complexidade técnica, contábil, envolve também uma complexidade legislativa razoável. Regras do jogo que estão sendo mudadas, algumas para melhor. Acontece que as regras da medida provisória são provisórias. Dependem, embora ela tenha vigência imediata, a sua efetivação só se dá quando o Congresso a converte efetivamente em lei. Ora, as empresas tiveram que manifestar a sua vontade de participar ou não do programa sem que se conhecesse sequer o parecer do relator da MP, o senador Renan Calheiros. Nós não conhecemos ainda qual é o teor do parecer. O parecer do relator de uma medida provisória que recebeu cerca de 400 emendas. Quais ele vai aceitar? Quais não vai aceitar? E qual será a palavra final do Congresso? Veja, isso foi decidido assim, na base de, olha, vamos embora, vamos andando, decidam logo. Decidam de qualquer jeito, porque o prazo vai se esgotar. Por quê? E mais, ainda no domingo, agora nesse domingo, ontem, o presidente da ANEEL, antes que sequer o Congresso conheça o parecer do relator, senador Renan Calheiros, vem o senhor Nelson Hubner, que é o presidente da ANEEL, diz: não há mais negociação. Acabou. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai, como diz o samba. É possível uma coisa dessa? Excelência, me concede uma Pois pausa? não, com muito prazer. Senador Aloysio Nunes, Vossa Excelência sabe que sou um admirador do seu trabalho aqui no Senado, da sua história, mas, sinceramente, nesse caso, peço licença a Vossa Excelência para discordar. Pois não. E acho que nós temos que ir ao mérito da discussão. Vossa Excelência, nas argumentações, ficou na forma como o governo... Não. O mérito é indiscutível. Eu estou de acordo com o mérito. Mas o mérito é muito Agora, importante. o problema é que do jeito que a coisa foi... Me pergunte só um minutinho, claro. Estamos dialogando. O problema é que quando se pede a uma concessionária para dizer aceita ou não aceita as novas regras do jogo, é preciso que se dê tempo a elas para estudar todos os dados envolvidos por essa decisão. Porque é uma decisão que afeta, inclusive, a centenas, milhares de acionistas minoritários, que não podem ser desconsiderados. Então, a ideia é dizer, olha, aquilo que já foi amortizado não tem que ser pago novamente pela tarifa, está corretíssimo. Eu não discuto isso, não discuto. O que eu discuto é a forma autoritária, centralizadora, vamos que o governo adotou para resolver essa questão. Mas, senador Luiz Nunes... Desculpe a interrupção. Não, claro que é isso. Mas esse é o ponto central. O que é de se estranhar é como nós vivíamos nessa lógica de renovações automáticas, pagando o quê? Investimentos que já foram amortizados. Porque essa é que é a grande questão da medida provisória. Porque a presidenta Dilma está falando de redução em média de 20%. Porque ela está tirando do cálculo dessas próximas renovações todo o investimento já feito que já foi pago. Era um absurdo que acontecia no país, senador Aloysio Nunes. É um absurdo, para o senhor ter uma ideia, em relação às novas licitações, Santo Antônio, Giral, o preço do megawatt-hora para construir, operar e manter, estava menos de 80 megawatt-hora. Essas usinas antigas, que os investimentos já tinham sido pagos, estavam cobrando em média 95 megawatt-hora. Isso é um escândalo para o país. Você me permite? Claro. Evidentemente, repito, a ideia de que o investimento que já foi amortizado não tem que ser pago novamente é óbvia.
Mas a grita foi por isso. Não, mas eu não estou falando de grita. Quem está falando aqui é o senador Aloysio Nunes Ferreira, que concorda com a ideia de que aquilo que já foi amortizado não tem que ser pago novamente com novas tarifas. Acontece que a senhora presidente da República foi ministra de Minas e Energia, e ela conviveu durante um bom tempo com esse sistema que Vossa Excelência tão justamente reprova nesse seu aparte. Ela conviveu com isso. Este país se pagava aquilo. Ela conviveu com isso como ministra de Minas e Energia. Primeiro ponto. Segundo ponto. O que foi efetivamente amortizado ou não? É um cálculo complexo, senador. Vossa Excelência sabe disso. Claro. É um cálculo da maior complexidade. Porque, eu repito, qual é o critério? É o valor contábil ou é o valor de reposição? Se for o valor de reposição, eu posso estimar qual é o valor hoje, o valor de um investimento, o valor que eu gastaria hoje para fazer um Porto Primavera, uma usina de Porto Primavera que foi feita há 30 anos atrás, novamente. Talvez não, porque, evidentemente, nós temos hoje um ganho de produtividade muito maior na própria indústria fabricante dos equipamentos. Segundo, a própria técnica de construção de uma usina, hoje, pelas restrições ambientais que existem, que não existiam e nem eram observadas na época, impõe custos diferentes. Então, é este cálculo, o que foi amortizado e o que não foi. Não é? O capital que foi reinvestido ao longo do período da concessão. Muitas dessas usinas, se não todas, passaram por processo de modernização nas suas instalações, nas suas turbinas. Não é? O que foi amortizado e o que não foi? Este cálculo é que não poderia ter sido feito em um mês. Em um mês. Olha, dia 4 termina o prazo. Entendeu? A minha objeção é a maneira como a coisa foi feita. E aí se diz o seguinte, não, o que foi reinvestido, se houver um resíduo, se verá mais adiante. Em que condições? Quando? De modo que a minha objeção, senador, Vossa Excelência, é esta forma atabalhoada, autoritária, que gera, e mais, com manifestações de arrogância, como aqui nós todos ouvimos, do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, o senhor